Vamos então continuarmos o nosso estudo do livro O Consolador. Este livro trata do Espiritismo em sua feição de consolador prometido pelo Cristo, com aspecto científico, filosófico e religioso, e é explicado por Emmanuel durante os estudos com Chico Xavier. Item 4. Ciências combinadas. Vai se tratar os esforços da humanidade, a história da civilização no plano espiritual, falsos julgamentos, responsabilidade do historiador, canonização e realidade espiritual, primeiras formas planetárias, etapas evolutivas da Terra, elementos de formação, comoções geológicas e notícias dos textos sagrados. Questão 80. As chamadas ciências combinadas, entre as quais a história, a geologia e a geografia, surgiram no mundo tão só pelo esforço dos espíritos aqui encarnados? Resposta. Indiretamente, as criaturas humanas têm recebido, em todas as épocas, a cooperação do plano espiritual para a edificação dos seus valores mais legítimos. As chamadas ciências combinadas são expressões do mesmo quadro de conhecimentos humanos, com o qual convergência para a sabedoria integral no plano infinito. A história, como a conheceis, não é uma estatística dos acontecimentos do planeta através das palavras? Todas elas são processos evolutivos para os valores intelectuais do homem, dito homens aqui como seres humanos, a caminho das conquistas definitivas de sua personalidade imortal. Questão 81. Nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres é conhecida nas mesmas características em que a conhecemos através dos narradores humanos? Resposta. A descrição dos fatos é aproximadamente a mesma, todavia, os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem de maneira quase absoluta. Muitas vezes, os heróis nos livros da Terra são entidades misérrimas na esfera espiritual. Verifica-se então o contrário. Conhecemos espíritos altíssimos que vieram do mundo cobertos de virtudes gloriosas e que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Os altares e as galerias patrióticas da terra foram sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo da verdade. É por essa razão que a história do orbe, sendo exata no concernente à descrição e à cronologia, é ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. Questão 82. Os falsos julgamentos da história agravam a situação dos que se desprendem do mundo na qualidade de heróis sem que o sejam? Resposta. As exéquias solenes, os necrológios brilhantes, os pomposos adjetivos que se concedem aos, entre aspas, mortos, em troca do ouro e da posição convencional que deixaram, afligem os que partiram pela morte de maneira intraduzível. Penosa situação de angústia se estabelece para esses espíritos sofredores e perturbados que se envergonham de si mesmos, experimentando a mais funda repugnância pelas homenagens recebidas. Cessada essa fase do julgamento insincero do mundo, frequentemente se poderá observar a incoerência dos homens, homens aqui como humanidade, meus amigos. O antigo herói volta ao orbe, com as vestes do mendigo ou do proletário rude, aprendendo nas lágrimas silenciosas a compor os cânticos do dever e do trabalho santificantes. Todavia ninguém o vê, porque na história do mundo e em todos os tempos, o homem sente incensou a tirania e raramente fixou o olhar inquieto na flor carinhosa e humilde da virtude. Questão 83. É o historiador responsável pelos juízos falsos da história? Resposta. Considerando-se que cada espírito encarnado, em sua tarefa especial, neste ou naquele setor evolutivo, os historiadores que se deixam mergulhar no interesse econômico
das sinecturas políticas, embriagados pelo vinho da mediocridade, responderão no além-túmulo pela exploração comercial da inteligência que hajam praticado na terra, adulterando a justiça e o direito, evitando a verdade ou fornecendo mentiras ao espírito confiante dos pósteros. Questão 84. Se um espírito no plano invisível não é realmente uma criatura santificada, como receberá as orações de seus devotos se a história no mundo o canonizou? A canonização é um processo muito arrojado das ambições humanas para ser considerado perante a verdade espiritual. Conhecemos inquisidores, verdugos de povos, traidores do bem, conduzidos ao altar pelo falso julgamento da política humana. A prece dos devotos, invocando o seu socorro, muitas vezes sem se lembrarem da paternidade de Deus, ecoa-lhes no coração perturbado como vozes de acusação terrível e dolorosa, porquanto reavivam ainda mais a nudez de suas feridas. Frequentemente, os espíritos que se encontram nessa penosa situação rogam a Jesus a concessão das experiências mais humildes na terra, a fim de olvidarem os ruídos nocivos das falsas glórias no planeta, no silêncio das grandes dores que iluminam e regeneram. Cá entre nós, meus amigos, vocês acham que qualquer ser humano na Terra tem a competência para dizer se alguém é santo ou não? Não é muita pretensão? Eu acho muita pretensão. E não importa, não importa. Questão 85. As primeiras formas planetárias obedeceram a um molde especial pré-existente? Resposta. Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Junto aos seus prepostos, iluminou a sombra dos princípios com os eflúvios sublimados do seu amor, que saturaram todas as substâncias do mundo em formação. Não podemos afirmar que as formas da natureza, em sua manifestação inicial, obedecessem a um molde pré-existente, no sentido de imitação, porque todas elas receberam o influxo sagrado no coração do Cristo. A verdade é que, assim como em vossas construções materiais, todas as obras viveram previamente no cérebro de um engenheiro ou de um arquiteto, todas as formas de vida na Terra foram primeiramente concebidas em sua visão divina. Questão 86. Tendo sido a Terra formada pelo poder divino, por que passou o planeta por tantas etapas evolutivas, muitas das quais duraram milhões de anos? Resposta. No infinito do universo, a evolução do princípio espiritual tem que escapar a todas as vossas limitações de tempo e de espaço, na tábua dos valores terrestres. As aquisições de cada indivíduo resultam na lei do esforço próprio, no caminho ilimitado da criação, destacando-se daí as mais diversas posições evolutivas das criaturas e compreendendo-se no tempo e espaço, são laboratórios divinos, onde todos os princípios da vida são submetidos às experiências do aperfeiçoamento, de modo que cada um deva a si mesmo todas as realizações no dia da aquisição dos mais altos valores da vida. Questão 87. De onde foram tirados os elementos para a formação da Terra? Resposta. Sabemos que a aglutinação molecular, bem como o motor transcendente do mundo, obedeceu ao sopro gerador da vida, oriundo do Todo-Poderoso e lançado sobre o infinito da criação universal. Contudo, achamo-nos ainda na situação do aluno que encontrou a escola já edificada, cabendo-nos louvar e buscar pelo trabalho e pelo aperfeiçoamento do divino autor. Questão 88. Deve a humanidade terrestre enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de provação para a sua vida? Resposta. Os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. O mundo não está sob a direção de forças cegas. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas.
Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora e cada elemento integrante da mesma quieta-se no pretérito na pauta dos débitos individuais. Questão 89. Por que razão não existe nos textos sagrados uma notícia positiva das terras descobertas posteriormente à vinda de Jesus no planeta? Resposta. Nesse particular, temos de convir que a palavra das profecias, através de todos os tempos e situações do planeta, como eco das regiões divinas, não teve em mira senão a edificação do reino de Deus nos corações, desprezando as fundações humanas precárias e perecíveis. Todavia, no desdobramento das revelações, encontrareis notícias das novas terras posteriormente descobertas, informações essas que se encontram sob os véus dos símbolos, como aconteceu com todas as demais notificações que o Velho e o Novo Testamentos legaram ao homem espiritual. Sempre que é dito a palavra homem, vale observar que não é o gênero masculino, e sim homem, humanidade. Certo, meus amigos? Eu deixo vocês aqui hoje com todo esse conteúdo, recomendando que adquiram o livro, leiam cuidadosamente, meditem sobre cada pergunta e cada resposta para nossa evolução espiritual. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês no próximo capítulo.